Olá, meus amores, vamos para a aula de História. Crianças, a tia vai começar com a correção do dever de casa. Abra um livro de reforço na página 191. A atividade que a tia deixou foi sobre mudanças trazidas pelo café. Questão número 1. Complete as frases com as palavras do quadro. Você tinha São Paulo, sabão, cidades, bebidas, indústrias e tecidos. Letra A. Com a expansão do café, muitos fazendeiros mudaram-se para as cidades. Primeira palavra, cidades. Conferiram aí? Acertaram, crianças? Letra B. Surgiram indústrias de sabão, tecidos, bebidas e alimentos, né? Então você tinha que ter completado aí com a palavra sabão, tecidos e bebidas. Letra C. Era nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, completaram aí com a palavra São Paulo, e do Rio Grande do Sul, que se localizava a maior parte das indústrias. Conferimos aí as respostas da questão número 1. Questão número 2. O café favoreceu a construção de obras importantes na cidade de São Paulo. Troque os números pelas letras e descubra que obras foram essas. Vamos conferir se vocês acertaram. A primeira, Estação da Luz. Em seguida, temos Teatro Municipal. Temos agora Museu do Ipiranga. Continuando. Museu do Ipiranga. Em seguida, temos Mercado Municipal. Agora vamos para a página 192. Na página 192 tem a Agência Central do Brasil e a última, Escola Caetano de Campos. Conferiram no número 2? Acertaram tudo? Questão número 3. Procure no diagrama quais os tipos de indústrias os fazendeiros paulistas começaram a abrir com a expansão do café. Confiram aí, crianças, se acertaram. Tecidos, alimentos, sabão e bebidas. Acertaram? Parabéns! Vamos continuar. Questão número 4. Troque cada letra por sua consequente no alfabeto e descubra o produto que favoreceu a abertura de várias indústrias. Encontraram a palavra café? Então, parabéns! Consequente quer dizer que é a letra posterior. Depois do B temos o C. Depois do Z temos o A, né? Porque começa o alfabeto novamente. Depois do E, o F. Depois do D, o E. A palavra foi café. Questão 5. Siga as coordenadas do quadro A no quadro B e descubra em quais estados se localizava a maior parte das indústrias. Os estados foram Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Conferiram, crianças, todas as atividades aí, né? Acertaram tudo? Parabéns! Então a tia começou aí com a correção do dever de casa. Agora vamos continuar com a nossa aula de História. Peguem o livro, por favor, o livro de História. Abram lá na página, crianças, 94. 94, livro de História. Meus amores, hoje nós vamos trabalhar o último texto aí do nosso livro, tá bom? Lembrando que o texto sobre mudanças trazidas pelo café, e esse texto que vamos trabalhar hoje não vai cair na nossa provinha, mas vamos trabalhar. Abriram o livro na página 94? Vamos começar. A tia vai fazer a leitura e, por favor, acompanhe a leitura junto com a tia. Desenvolvimento socioeconômico. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, a população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes. E quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, eram de 10 milhões e 112 mil e 61 habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Não havia centros urbanos tão populosos como hoje, e as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolviam-se as culturas do café e cana-de-açúcar,
Naquela época também, crianças, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, que era a capital, tá, daquela época, desde 1763, a cidade do Recife e de Salvador, que, por serem cidades portuárias, já faziam parte das rotas de transações comerciais, de importação e exportação. Nesse tempo, meus amores, iniciava-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação de iluminação pública a gás, rede de água e esgoto, e pela melhoria nos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes. O capital aqui quer dizer que é o dinheiro, tá, crianças? A gente vai fazer a explicação aqui dessa parte, rapidinho. Crianças, durante então o reinado de Dom Pedro II, né, o Brasil teve mudanças importantes aí em sua sociedade e economia, tá? Vários fatos, meus amores, ocorreram para que, né, de acordo que teve o crescimento aí da população. Então, ocorreu vários fatos aí em que a população também cresceu nessa época, tá? Os centros urbanos, crianças, ele não era naquela época tão populoso como hoje, tá? E as zonas rurais eram importantes economicamente. Nessa época, meus amores, desenvolvia-se a cana-de-açúcar e o café, e os centros mais importantes eram Rio de Janeiro, o Recife e o Salvador, onde faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação, como a tia Nova acabou de falar aqui, tá? E nesse tempo também houve aí, ó, várias, né, como vimos aqui, ó, que nesse tempo iniciava-se também várias transformações aí nas cidades brasileiras, como, né, a instalação de iluminação pública a gás, rede de água e esgoto, teve melhoria nos transportes e na comunicação. E essas melhorias, né, fez a cidade se desenvolver, deixando de ser exclusivamente para a lavoura. Tantos fatos, né, ocorreram aqui importantes nessa época. Agora vamos para essa parte. Fábrica de gás no Rio de Janeiro no século XIX. O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império, e suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui as suas indústrias. Entre elas, as que mais se prosperaram eram as indústrias de têxteis, que transformavam a matéria-prima, que era o algodão, tá, crianças, naquela época, em fios e tecidos. Quer dizer que o algodão, que era a matéria-prima, era transformado em fios e tecidos. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu, meus amores, muito também graças ao progresso da cultura de café e a chegada naquela época dos imigrantes. Tudo isso favoreceu, né, para o crescimento aí da cidade de São Paulo e também para a cidade do Rio de Janeiro, também cresceu bastante aí graças ao comércio. Um importante fato também ocorrido, tá, durante o período do reinado de Dom Pedro II, foi boa parte do capital, antes utilizado na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, ok? Como importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, de café, açúcar e erva mate, e das manufaturas, que eram os tecidos, ok? Ok, meus amores? Então, essa parte aqui, ó. Então, durante esse período aqui de reinado de Dom Pedro II, né? Boa parte do capital, que era o dinheiro, foi utilizado onde, hein? Ele foi aplicado em outras atividades econômicas, como importação de máquinas, né? Como já vimos aqui, para a melhoria da produção de agrícola. E também das manufaturas, tá? Que era a época dos tecidos. Porque antigamente, né? Antes disso tudo acontecer, o dinheiro só era aplicado para a compra de escravos, ok? Vimos também aqui, meus amores, que houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que era antes importado na Inglaterra. Olha só, né? Que bom.
Muito influente nesse desenvolvimento durante o período de Dom Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu no ano de 1854 o título nobre de Barão de Mauá. No ano de 1874, recebeu o título de Visconde de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Esse homem, né? Então ele teve uma importância aí durante esse período aí, esse período do Império de Dom Pedro II. Esse homem chamado Irineu Evangelista, tá? De Souza, ele fez várias contribuições aí que ajudaram naquela época os europeus a montarem as suas próprias indústrias, tá, crianças? Então, ele foi muito importante nessa época. Vamos continuar a nossa leitura, meus amores, agora na página 95. Outras contribuições, né, que esse homem aí, Irineu Evangelista, fez. Nos transportes, olha só, ele fundou a primeira ferrovia no Brasil, que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurada em 1854, e a Companhia de Navegação a Vapor no Rio Amazonas. Também tivemos os serviços. Era sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro, e ele era responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, facilitando a comunicação com a Europa, de 1874. Criou também no Rio de Janeiro um estabelecimento para montagem de navios a vapor. As peças eram produzidas na Inglaterra, importadas e montadas no Brasil. Olha só, aqui temos a imagem, tá, criança, desse homem. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, 1872. Temos um quadro dele aqui. Temos curiosidades. O nome Gari veio do nome Gari Compagnie, companhia inglesa responsável pela limpeza pública no Rio de Janeiro do século XIX. Agora a tia vai finalizar aqui o nosso texto, tá? Lendo esse textinho aqui para vocês. Doce inferno, açúcar e escravidão. Que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno, que qualquer desses vossos engenhos? Por isso foi tão bem recebida aquela bela e discreta definição de quem chamou a um engenho de açúcar doce inferno. E verdadeiramente, quem vir na escuridão da noite aquelas fornalhas tremendas perpetuamente ardentes, as labaredas que estão saindo as botões de cada uma pelas duas bocas ou ventas, por onde respiram incêndio. Os africanos banhados em suor, tão negros como os robustos que administram as grossas e dura matéria ao fogo, e os forcados com quem o revolvem e atiçam. As caldeiras ou lagos ferventes, vomitando espumas, exalando nuvens de vapores. O ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momentos de trégua nem de descanso. Quem vi, enfim, toda a máquina não poderá duvidar que é uma semelhança do inferno. A época da escravidão, né, meus amores, em que os escravos tinham que ficar trabalhando, né, produzindo aí o açúcar nas lavouras de cana-de-açúcar. Ok, crianças? Então agora nós vamos fazer a atividade juntinhos, meus amores, da página 96. Vamos lá? Juntinhos aí, fazendo a atividade da nossa aula de hoje, meus amores. Questão número 1, crianças, vamos lá. Quais eram as principais atividades da população no século XIX? Ligue corretamente, vamos lá? Quais eram? Temos aí área urbana, né, e área rural. Aqui na Xerox Nacional é um pouquinho claro, mas vocês vão acompanhando pelo livro, tá bom? Área urbana, quais eram as principais atividades, hein? Comércio de importação e exportação. Vamos ligar juntinhos? Pronto, já fizemos aí a primeira. Em seguida, área rural, né?
cultura do café e da cana-de-açúcar. Fácil demais, né, crianças? Vamos continuar a nossa atividade agora, número 2. Na minha xerox, criança, quase não vai dar para acompanhar, tá? Vocês vão acompanhar pelo livro. Observe o gráfico. Vamos lá juntinhos acompanhar aí pelo livro de vocês. Temos aí milhões de habitantes, né? Nessa parte aqui, ó. Temos a quantidade de habitantes, tá bom? Aí você vai observando o seu gráfico aí no seu livro. Aí aqui temos China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Você vai observando, ó. A China, né? Qual a quantidade que deu, ó? Observe aí no livro de vocês, tá? Tem uma quantidade aí, ó. No livro da Tia Nalva quase não dá para enxergar, mas um de vocês eu tenho certeza que dá. Observem aí a numeração. A Índia, observem também a numeração da Índia. Estados Unidos, observem aí, por favor, no livro de vocês, vão observando a quantidade de habitantes. Indonésias, observem o da Indonésia. E por fim, o último, o nosso, aqui o nosso Brasil. Observem aí, né? Vamos observar junto quais são os países mais populosos aí, meus amores. Observaram todo o gráfico? Agora vamos responder as perguntas juntinhos? Então vamos lá. Letra A. Quais os países mais populosos do mundo segundo o gráfico, hein, crianças? Quais são? De acordo com o gráfico, qual é o primeiro? China, né? Então vamos responder juntinho aí com letra maiúscula, tá, meus amores? China, tá? O C tem que ser maior que China. Prontinho, a tia já colocou China. Depois vem a Índia. Índia. Vamos responder juntinho com a tia. Índia. Em seguida vem os Estados Unidos. Estados Unidos. Depois vem a Indonésia. Indonésia. E o último é o Brasil, né? Que é o nosso país aí, ó. Brasil. Prontinho. Finalizamos aí a primeira letra A. Letra B. Em que colocação o Brasil está, hein, crianças? Ó, o Brasil aqui é no último lugar, né? Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então, vamos responder juntinhos aí, ó. Em quinto lugar. Continuando. A questão número 3 da tia, o caça-palavra já está respondido. Você vai fazer junto com a tia. Procure no diagrama o nome das principais transformações ocorridas nas cidades brasileiras durante o reinado de Dom Pedro II. E depois vamos escrever aqui no retângulo. Então, vamos lá. Quais foram essas transformações, hein? Água, tá? Tivemos lá as instalações de água e esgoto, mas aqui só tem água. O esgoto tá aqui, ó, separado, tá? Água, esgoto e iluminação. Essas três, meus amores, circularam aí? Agora vamos escrever aqui embaixo. Iluminação. Iluminação. Em seguida, esgoto. E a última, água. Prontinho. Estamos fazendo a atividade juntinhos. Questão número 4. Faça um X na resposta certa. Qual o importante fato ocorrido durante o reinado de Dom Pedro II? Independência do Brasil? Ou o capital antes aplicado na compra de escravos foi utilizado em outras atividades econômicas, como a importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola? E aí, qual o fato ocorrido importante durante o reinado de Dom Pedro II? Foi aqui, né? O segundo, ó, esse segundo fato, porque independência do Brasil foi durante, né, o reinado de Dom Pedro I. E a última, pinte os nomes das cidades que mais se desenvolveram com crescimento econômico. Em crianças, quais foram as duas cidades que se desenvolveram aí durante o crescimento econômico?
Fortaleza? Peguem o lápis de cor, tá? Qualquer cor. São Paulo, Rio de Janeiro ou Ouro Preto? Quais foram as duas cidades aí que se desenvolveram mais? Rio de Janeiro, vamos pintar juntinho com a tia, ó. Tá? Rio de Janeiro. E a outra foi São Paulo, tá? Vamos pintar juntinhos, São Paulo. Prontinho, crianças, finalizamos aí, meus amores, ó, essa atividade correspondente ao último texto do nosso livro, tá, crianças? Então, finalizamos aqui a atividade sobre o texto, né, do desenvolvimento, né, socioeconômico, tá, crianças? Então, meus amores, finalizamos aqui a atividade. Se vocês observarem, crianças, olhem o livro de vocês aí de história. Foi, né, o último texto nosso. Então, finalizamos aí, ó, o nosso livro de história. Que bom, né, crianças, meus amores? Conseguimos finalizar o nosso livro de história. Mas, crianças, antes de terminar a nossa aula, tá? A tia vai deixar para vocês aí um dever de casa. Ok, meus amores? O dever de casa de vocês, crianças, vai ser na apostila, tá, meus amores? Na apostila. Então, peguem a apostila, por favor, que a tia vai explicar o dever de casa para vocês. Vamos lá, pega na apostila, a tia Nalva também vai pegar a dela, tá bom? Então, o dever de casa, meus amores, na apostila, só um minutinho, vai ser na página 35 e 36. Peguem lá, por favor, 35 e 36, abram a apostila de vocês, 35 e 36. A tia não vai poder mostrar a apostila, tá? A tia só vai falar as questões do dever de casa aí rapidinho para vocês. Crianças, o dever de casa na apostila começa lá na parte da Proclamação da República. Tá bom, crianças? Podem observar aí na apostila de vocês. Já pegaram? Então, vamos lá. O primeiro dever de casa vai começar aí, ó, no número 21, tá? Fizemos até a letra C, aí na página 35, agora a atividade começa na página 21. Página 21 não. Número 21, a atividade é na página 35. Vamos lá, 21, primeira atividade. Em que dia foi proclamada a República, meus amores, hein? Todo mundo sabe, né, crianças? Então, você vai escolher aí para tia Nalva, ó, a proclamação da República, só tem uma que vocês vão marcar certa, tá? Letra A, letra B, letra C ou letra D, vocês vão marcar somente uma que está correta, tá? O dia da proclamação da República. Questão 22. Quem proclamou a República do Brasil, hein, meus amores? Já trabalhamos esse conteúdo aí no livro, tá? Olhem no livro, se você não se lembra, olha no livro. Escolha uma resposta. Questão 23. Antes da proclamação da República, o regime de governo do Brasil era... E aí? Qual era a forma do governo, né, meus amores? Antes da proclamação da República. Então, agora vamos para a página 36. A página 36 a tia Nalva tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A página 36. Continuando aí a atividade de casa. 24. Explique o que é monarquia, tá? Se você não encontrar no livro, pesquise, crianças, tá? Na internet. A resposta, se você não lembra também, por favor, escrevam. Questão 25. Quais foram os dois imperadores que governaram o Brasil? Escolha aí entre essas opções, quais foram os dois. Questão 26. Atualmente, o regime em que vivemos no Brasil é qual, hein, crianças? Atualmente, tá? República ou monarquia? Ok? Questão 27. Explique o que é república. Vocês vão explicar para a tia Nalva o que é república. Se não encontrar no livro também pode pesquisar na internet. Questão 28. Escreva o nome completo do primeiro presidente do Brasil, tá? De quem proclamou a República aí. É o primeiro presidente do Brasil. Questão... Ok, meus amores? Até aqui, tá? Nosso último dever.
é até a questão 28, ok? A 29 não precisa fazer, ó. Então, o dever de casa vai só até a questão 28, da página 36. Entenderam, crianças? Tá bom, meus amores? Então, crianças, façam o dever de casa, que na próxima aula eu já vou começar com a correção, tá bom? Então, beijinhos, crianças, até a próxima aula, meus amores.